Vambora! Boa noite, povo de Lagoa Santa! Boa noite, Belo Horizonte! Boa noite, Serra do Cipó! Boa noite, Ribeirão das Neves! Boa noite, Santa Luzia! Boa noite, Minas Gerais! Boa noite, Brasil! É um prazer estar falando com vocês aqui no nosso primeiro episódio Podilítica. É o podcast que vai falar de política. E temos hoje um convidado muito especial. Temos também a nossa repórter aqui, Érica Martins. Mas antes de começar tudo, queria agradecer primeiramente a Deus, por nos proporcionar saúde e capacidade de estar aqui. E também agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a Arley, por liberar esse espaço aqui pra gente. Agradecer a Érica, a Érica é patrocinadora e também vai trabalhar com a gente aqui na reportagem. E a Érica é o seguinte, ela vai representar o povo aqui, porque ela não sabe muito de política, então ela vai questionar aqui os políticos, Hoje está o Genesco, que também queria agradecer, Genesco, por você ter vindo, por estar aqui com a gente. O Genesco é um ícone aqui de Lagoa Santa. Muito obrigado, Genesco, por estar aqui com a gente. Aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo. E eu acho que não tinha pessoa melhor para abrir o nosso primeiro podcast, um projeto bacana aqui de Lagoa Santa, para as pessoas conhecerem um pouco de política. Por quê? Política faz parte da nossa vida. Em todos os lugares a gente faz política. Não adianta você falar assim, não gosto de política. Então, política faz parte da nossa vida. Política faz parte de todo o nosso cotidiano. Então, muito obrigado, Genesco, por você ter aceitado esse convite e estar aqui conosco. Já pode começar, Genesco. Já mete bronca. Eu sei que você está aqui doidinho para falar um pouco. Pode começar a falar um pouquinho, Genesco. Se apresentar e fica à vontade. O programa é nosso. Boa noite. É com imenso prazer que eu estou aqui recebendo esse convite ao lado de pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade nessa noite de conhecer e trocar ideias preliminares e aprender sempre um pouquinho, porque a gente conversando, a gente sempre aprende. É isso mesmo. E aqui nos bastidores eu fiz um cafezinho aqui, Nós fizemos um cafezinho e começamos a bater um papo. E a gente estava falando de uma característica muito positiva do Genesco aqui, que ele é um ômega 3 neural, ele é bom de memória, Ele falou que teve Covid e teve um pouco, o Covid afetou um pouco, também tive Covid e atrapalhou mesmo um pouco a memória, a minha memória também, mas ele tem essa característica de lembrar, de conhecer as pessoas. Isso é uma característica marcante, Genesco, na sua vida política, na sua vida pessoal, de lembrar mesmo o nome das pessoas. Muita gente que a gente conversa aqui na rádio, o Genesco é uma gracinha, ele lembra das pessoas, lembra da minha mãe, lembra do meu tio. Isso é uma característica sua mesmo? É uma característica de família. A gente tem uma memória muito forte, uma memória muito presente, e isso faz parte da vida da gente. E inclusive da convivência, porque a gente convivendo, a gente aprende o nome dos filhos, o nome dos netos. Sim. E um povo sem cultura é um corpo sem alma. Isso, é isso mesmo. E é o legal, Genesco, porque hoje na nossa vida está tão dinâmica, é tão na correria, é celular, é televisão, é compromisso, é profissão, enfim, muita coisa, e a gente às vezes está conversando com a pessoa e não consegue prestar atenção, porque é tanta coisa, e você tem essa característica positiva, de estar olhando nos olhos, de estar escutando. Isso é muito importante. Aliás, também na política isso é importantíssimo, E não quer dizer que ele usa isso só para política, ele acabou de falar que não é só para política, mas é uma característica muito marcante. Genesco, conta pra gente um pouquinho, Eu aqui nos bastidores estava falando, eu conheço o Genesco só de ouvir falar, é a primeira vez que eu vejo o Genesco aqui ao vivo, e converso com ele. Mas conta um pouquinho, porque você foi prefeito 3 vezes aqui por Lagoa Santa. Você teve um pleito de 3 vezes aqui em Lagoa Santa. Conta um pouquinho da sua vida pessoal, da sua vida profissional como prefeito, como você começou e que ano que foi que você foi a primeira vez prefeito e como foi essa construção sua na vida política. Bom, eu vim para Lagoa Santa muito jovem, era uma outra Lagoa Santa, e aqui tive a oportunidade de ter a minha infância, a minha juventude, aqui ter conhecido a minha mulher, aqui ter me casado, aqui em Lagoa Santa. E meu pai era um homem também de uma convivência humana muito boa, e ele deixou um legado
aqui em Lagoa Santa. Para mim, eu consegui conduzir isso e acabei disputando uma eleição e elegendo. Depois tive a oportunidade de disputar mais duas também, acabei me reelegendo. E agora estamos partindo para o quarto pleito, se Deus quiser, e o povo de Lagoa Santa. Porque a eleição a gente tem que combinar com o povo. A gente não tem que combinar com quem quer ser povo. Sim, perfeito. Pode começar, pode fazer uma perguntinha, Érica. A Érica está meio tímida aqui, mas vamos lá, vamos soltar uma primeira pergunta da Érica. A Érica é o povo, você acabou de falar, a Érica é o povo aqui, representando o povo também. Fala um pouco com o Genesco, pergunta para ele aí o que você deseja saber na vida dele. Muita responsabilidade, quero agradecer pelo convite, viu, Fábio? E principalmente por estar conhecendo também um pouco mais o Genesco, porque a gente escuta falar, a gente agora vai ter as eleições, então a gente sabe quem são os candidatos que estão, né, na disputa, mas de entender um pouco mais. E você falando sobre essa candidatura dos 3 mandatos, os 3 mandatos começaram em qual ano? 1988 primeiro, depois 2004 e depois 2006, se eu não me engano, foi o último ano do meu mandato. Então, foi 2000, 2004, 2008. Né? 2008, então foi 88, 92, 2000, 2004 e 2004, 2008. O 96, 2000, 2000, 2004. Ah, show. Perfeito. E nessa época, Lagoa Santa era conhecida como uma cidade de sitiantes. Era isso, né? Era uma cidade mais rural, né? Mais rural, né? Mais de veraneio. Mais de veraneio, isso é a palavra. Não, mas era uma cidade também de produção rural, agrícola, que sempre também teve muita produção de fruta, abastecendo inicialmente o mercado municipal e depois o Ceasa. Lagoa Santa teve uma produção importante de abacaxi no passado e uma produção agrícola também de leite e da própria pecuária de corte, de laranja, de mexerica. É uma cidade importante no contexto de Minas Gerais. Não, sem dúvida, é uma cidade muito importante. Hoje fiz uma pesquisa, hoje é a 9ª cidade para melhor se morar no Brasil, considerada em algumas pesquisas. Genesco, essa vida política, ela é pública para todo mundo, para conhecer. Você também é empresário? Você só tem vida política? Você trabalha com outras coisas? Não, eu sou empresário, um empresário com uma presença, inclusive, nacional. Sim. Eu tenho atividades imobiliárias que nasceram aqui em Lagoa Santa, que eu herdei de meu pai. Meu pai foi um grande empreendedor imobiliário e eu consegui desenvolver isso ao longo do Brasil. Eu tenho propriedades no Brasil inteiro. Então a gente pode dizer que você também, além de ser um político que foi bem sucedido, é um empresário também bem sucedido. Eu considero, graças a Deus, bem sucedido. Sim. Porque com um pezinho pequeno de Lagoa Santa eu consegui alcançar outros locais para poder colocar o meu pé representando Lagoa Santa. Sim. E isso é uma opinião, tá, gente? É uma opinião do Fábio aqui. Eu gosto muito de trabalhar, de ver pessoas gestoras. Como hoje no futebol, no Cruzeiro hoje, né, pegar o exemplo do futebol, a SAF. A SAF hoje, ela entrou porque estava uma bagunça ali. Né? O Cruzeiro quase quebrou o Cruzeiro, então teve que entrar a SAF. O Atlético também acabou aceitando isso também para ser uma SAF. Você acha que a gente tem que ter mais gestores públicos, pessoas que são interessadas mesmo? Hoje a gente tem o governador Zema, que é considerado um dos melhores gestores, né? Considerado por alguns, né? Política é difícil, mas ele é um gestor político, um gestor empreendedor. Você acha que a gente tem que ter essa visão também na política, Genesco? Trazer isso também, não fazendo crítica a ou a B ou a C, mas se a gente tiver uma visão, assim como você é um empresário bem sucedido, mas trazer a visão de empresa,
né, de empreendedorismo para dentro de um estado, ela seria bem sucedida, na sua opinião? Bom, é muito importante, mas a gente tem que saber preservar uma coisa que é a relação humana na Sim. vida pública, porque os recursos públicos são para servir ao povo, não é para poder servir à vontade de um governante. Perfeito. E isso é muito importante, a gente tem que saber separar isso. Eu, quando assumi Lagoa Santa, a margem da lagoa estava na terra. E eu consegui desenvolver uma política de desenvolvimento. Lagoa Santa se sustenta hoje pelo que eu implantei. Eu implantei 3 distritos industriais. Sim. Que dá a arrecadação de Lagoa Santa através do VAF. O VAF é o valor adicional fiscal, que é medido a cada 2 anos e que vem o índice do ICM distribuído para os municípios de Minas Gerais, de acordo com a participação econômica de cada cidade. E isso é uma visão que a gente tem que ter, muito importante, de que é administrar um município. Você falou do governador Zema, eu tenho uma referência muito grande, que minha avó paterna foi vizinha da avó paterna dele em Araxá há muitos anos. Sim. E a gente tem uma relação, inclusive familiar. E meu pai era proprietário de propriedades rurais em Araxá e em torno de Araxá, no município de Perdizes. Então eu tenho uma referência muito grande e muito importante, não só do Romeu Zema, mas do pai dele, do Ricardo Zema, que sempre foi um empresário marcante no Triângulo Mineiro. Então, Genesco, isso é interessante porque eu até acompanhei a campanha do Zema, não só do Zema, de governador para 2022, e o Zema escolheu o Matheus Simões para ser o vice. E geralmente isso não é uma decisão comum, ele escolheu um cara do mesmo partido que não traria mais votos. Geralmente as pessoas escolhem o vice, são pessoas que vão complementar ele ali na questão de voto, onde ele é mais fraco. Enfim, o Zema, ele escolheu uma pessoa, ele assumiu ali uma responsabilidade, e que o Matheus Simões também tem a capacidade dele. O Matheus Simões é um bom gestor também. E a minha crítica na política é o seguinte, é usar a política para cabides de emprego. A gente sabe que existe isso, a gente não pode fechar o olho. O que eu falo é o seguinte, se você for prefeito, você vai colocar pessoas técnicas para trabalhar na sua gestão, ou a gente vai buscar outras opções, na sua opinião? Não, a gente precisa sempre de ter uma equipe muito boa em torno da gente. Sim. A gente tem que saber escolher. Mas a gente tem que dar participação ao povo e aquele que ajudou a gente a eleger da governabilidade. Sim. Porque eles é que vão à casa das pessoas, eles é que se reúnem nos terreiros das casas com a gente, eles é que sobem no palanque e se expressam publicamente. A gente tem que respeitar isso. Sim. E eles são votados pela uma vontade popular. Uhum. Não é por uma vontade pessoal de cada um de nós. Perfeito. Tranquilo. Genesco, como que você está vendo essa política agora? Nós vamos entrar aqui no município de Lagoa Santa mesmo, vamos falar um pouco de Lagoa Santa. Como que você está vendo essa atual gestão e o que você enxerga dessa atual gestão, que hoje é o Rogério Avelar, já vai para o 8º ano, né, dele consecutivo, ele já foi eleito em outras oportunidades, mas esse consecutivo são 8 anos já. Como que você vê essa administração dele? A gente não pode julgar, porque tem coisas boas e tem coisas ruins. Perfeito, Genesco. Eu só te interromper um pouquinho, eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo você falar, porque é você reconhecer também que existem coisas boas. A gente sabe que a gente vai entrar para um pleito político agora, a gente precisa, você vai brigar pelo seu lado, fulano ou ciclano vai brigar pelos lados dele, mas você reconhecer isso é uma coisa muito importante. Parabéns. Pode continuar. Bom, a história, cada um da gente que passa por uma gestão constrói uma parte da história.
O Rogério também construiu uma parte da história de Lagoa Santa. E isso a gente não pode negar, né? Negar e esquecer, Sim. porque a história é construída por todos nós. Eu, por exemplo, tenho um marco aqui que ninguém me toma, que eu construí o hospital. Sim. Deixei a cidade com a maternidade. Isso hoje não tem essa realidade. Aqui em Lagoa Santa não nasce filho, porque deixaram um projeto de maternidade ir embora. E isso teria que ter avanço. Eu tenho andado a cidade e escutado muitos médicos. E eles têm dito a mim, o hospital hoje, ele não se sustenta, porque ele não pode ter 60 leitos, ele tem que ter mais de 100. E essa visão o governo não teve, porque é um governo que está há muitos anos e deixou o hospital do tamanho que eu deixei. Sim. E o hospital tinha que ter crescido, a APAE tinha que ter crescido. Eu tenho um dado que a APAE atende 100 autistas, que é a capacidade. A necessidade da cidade hoje é 800. Então, a gente tem que olhar a parte humana. Governar não é só a parte de embelezar a cidade. A gente tem que ter a relação humana, porque a decisão, o voto, o pensamento vem pela decisão humana. Perfeito. Ô Genesco, Uma curiosidade. pode falar. Uma curiosidade, Genesco. Isso é curiosidade Do povo mesmo. do povo mesmo, né? Do povo que não mora muito tempo em Lagoa Santa. Sim. Porque tem muitas pessoas, muitas famílias que mudaram recentemente para cá, né? Isso mesmo. E que não conheceram o senhor nos seus últimos mandatos. Do seu último mandato para cá, o senhor se dedicou a qual área? Estava envolvido com a política? Como que foi isso, esses últimos anos? Bom, eu vou te falar uma coisa da história, Élica. Eu era prefeito, meu pai deputado federal, meu tio governador de Brasília, nós fomos visitar o presidente da República. Na época, o presidente da República era o presidente Sarney. E ele falou uma coisa com a gente: a política só tem uma porta, a de entrada. Quando a gente entra, a gente não consegue sair. Eu tenho demanda todos os dias. Eu tenho um primo que é deputado estadual, que tem um gabinete que serve muito a Lagoa Santa. Eu tenho demanda todo dia, principalmente da área de saúde, para poder internar pessoas, para poder transferir, para poder a gente tentar ajudar. Então, quem está na vida pública não pode esquecer disso. E uma coisa que a gente tem em família, que eu não posso esquecer, o meu tio Zé Aparecido, que era um homem muito influente no Brasil, um homem de muitos amigos, tanto que tem homenagem até hoje para ele, já tem alguns anos que ele faleceu. Na missa dele de 7º dia foi feita uma referência. O porteiro do prédio dele, ele conseguiu que operasse o coração na Beneficência Portuguesa em São Paulo, ele morando no Rio de Janeiro, pelo Sérgio de Oliveira, que era um médico mineiro de campanha. Então a política é um ato de servir todo dia, toda hora, e isso é que engrandece a gente. Sim. E nos seus últimos 3 mandatos, a Lagoa Santa estava num outro momento, era um outro cenário. Agora teve o avanço de umas décadas para cá, o avanço de tecnologia e da internet, que mudou, né, revolucionou muita coisa. Como que vai ser para você que nos últimos 3 mandatos foi uma outra mentalidade, né, para governar? Como que vai ser para você, caso você vença esse pleito de eleição, como que vai ser para você governar a partir do ano que vem? Bom, eu sou um homem que participo da evolução também. Eu tenho 2 usinas de energia solar. Fotovoltaica? Que legal. Então a gente está evoluindo também. E a tecnologia, eu, por exemplo, coloquei fibra ótica na fazenda para poder ter comunicação, e não funcionou, tive que me recorrer ao Elon Musk. Então a gente evolui com
a cidade evolui com a tecnologia, evolui com tudo. E haja visto que eu deixei 3 distritos industriais implantados, 5 mil empregos gerados, e que a arrecadação da cidade basicamente vive disso. E se eu não tivesse deixado isso? Verdade. Bacana, né? Bacana. Uma pergunta filósofa. Por que ser prefeito? Já foi prefeito 3 vezes, Genesco. Mais uma vez? Por que Genesco mais uma vez? Não é Genesco mais uma vez. É Lagoa Santa mais uma vez. A minha Lagoa Santa é a Lagoa Santa de todos. Aqui eu me casei, aqui eu tenho o meu registro de casamento, aqui tenho meus netos registrados. Então, a gente tem uma referência. E tenho como uma companheira, uma pré-candidata, que teve 2 filhas nascidas na maternidade de Lagoa Santa. Isso não pode acabar. Isso tem que continuar. Bacana. E deixa eu te... uma dúvida minha, tá, Genesco? A questão da maternidade. A gente criar uma maternidade hoje, isso eu não tenho dado, não tem nem nada, só uma pergunta para você. Uma maternidade hoje, a gente teria... Qual seria o custo para manter uma maternidade hoje? E se a demanda de partos atenderia esse valor? Ou daria prejuízo? Ou seria... Como seria isso? Ou seria um projeto de a gente fazer uma ideia, tá, Genesco? Uma maternidade central, que seria para Vespasiano, que eu acredito que não tenha. Não sei se Leopoldo tem, e Lagoa Santa, ali na área central, para atender todo mundo. Não, uma cidade do tamanho de Lagoa Santa não pode depender de uma outra cidade. A gente tem que ter uma maternidade. E uma identidade própria. Sim. Eu tenho pegado os dados, aqui hoje tem necessidade, não é só da maternidade, hemodiálise. Ah, sim. Tem outras necessidades básicas de saúde. E eu gosto muito de andar e de escutar. Ela fez uma pergunta: vocês já pensaram numa creche funcionando à noite para poder as mães que trabalham à noite ter oportunidade de trabalho? Nunca tinha pensado nessa ideia. Então eu vou te contar. Eu fui comer um sanduíche no posto de gasolina ali na Vila Maria. E a menina que trabalha lá, eu perguntei: e aí, tá boa? Como é que você se chama? Ela falou o nome. E... você vota aqui? Não, eu sou de Capelinha. Falei: transfere seu voto, as eleições estão aí. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Tem necessidade aqui hoje de ter uma maternidade, porque eu estou em pena de perder meu emprego, porque eu não tenho com quem deixar minha filha à noite. Então, a vida pública, a gente tem que enxergar isso tudo e tem que ter sensibilidade de tudo. É um ato de servir. E a governança é justamente isso, para a gente remodelar. Porque os tempos mudaram de todas as formas, né? Então... E estão mudando mais. Essa parte a gente não tinha pensado de uma creche, né? Aqui, o esgoto aqui de Lagoa Santa é tratado porque eu deixei 2 estações de tratamento de esgoto implantadas. E esgoto também é saúde. Então, a evolução das coisas e o crescimento das coisas, e principalmente os novatos que estão chegando, tem que identificar a história verdadeira da cidade. Sim. Não é a história da propaganda, é a história da essência das coisas, do desenvolvimento. E Genesco, agora já que eu já criei mais intimidade com o Genesco aqui, agora eu vou com umas perguntas mais marcantes aqui. É o seguinte: a gente roda a cidade aqui na rádio e a gente escuta muita gente, os nativos gostam muito de você, né? A gente vê que você tem uma popularidade bacana aqui para os nativos, mas eu quero que você fale um pouco para quem não é seu eleitor, para quem não conhece o Genesco, o que você vai fazer de diferente do que você fez, o que o Genesco pode mudar em Lagoa Santa, porque hoje a Lagoa Santa vem num crescimento, né? Tem um crescimento, e o que eu escuto dos nativos muito, que eu rodo Lagoa Santa, converso com algumas pessoas em Lagoa Santa, é o seguinte: que a gente sabe que os nativos não gostam desse crescimento. Eles se sentem meio que invadidos aqui pelo crescimento, mas a gente não pode negar, né, Genesco? Pode falar.
Mas há um engano seu. O pessoal de Lagoa Santa é um pessoal muito progressista. Sim. O que acontece? Tanto eu contei a história aqui do mercado de abacaxi. Lagoa Santa, no passado, chegou a levar abacaxi para a Argentina. Então, o pessoal daqui é um pessoal desenvolvido. Sim, sim. Não há essa agressão. O que eles querem é que não se destrua a natureza, o verde da cidade, as águas da cidade. Há pouco tempo eu recebi o Fernando, filho do Alírio, que foi um homem muito importante na gestão da Uzi Minas. Sim. E ele me levou um estudo sobre os mananciais de águas de Lagoa Santa. E esses mananciais a gente tem que preservar, porque sem água também a gente não vive, não. Sim. E então a vida tem que ter um equilíbrio. Perfeito. Né? Mas hoje em Lagoa Santa não tem um órgão que fiscaliza isso, não? Bom, eu não sou suspeito para falar sobre a gestão dos outros. Eu não quero aquilo que eu te falei. Tudo de bom que o Rogério implantou vai ficar. E tudo aquilo que foi deficiente, nós vamos procurar. Não, mas essa é uma pergunta alterar. Porque é de leigo mesmo. Então, esse órgão que fiscaliza é um órgão da prefeitura? Tem o órgão da prefeitura e tem o órgão do Estado, e tem o órgão federal também, que é o IBAMA. 3 órgãos, então. Entendi. No caso, então, se for feito algum crime ambiental, esses 3 órgãos têm que passar por esses 3 órgãos. É lógico. E você tem as fiscalizações ambientais, tem tudo. Inclusive, parece que houve um problema com o aterro sanitário aqui. Hoje o lixo é levado para Sabará. Não, perfeito. Genesco, e sobre o mercado imobiliário, o que você acha do que tem acontecido, do crescimento, né, desses novos bairros, e o que você pensa para o futuro do mercado imobiliário em Lagoa Santa? Antes do Genesco responder essa pergunta do mercado imobiliário, não fazer o nosso merchan, né, Genesco? Quem paga o podcast, quem ajuda a gente aqui. Primeiramente, né, agradecer a Seven, a Seven, que é uma patrocinadora nossa, que é de consórcios, né? Se você quer ir, tem um sonho de ter um carro próprio, né, ter uma casa própria, procurem lá a Seven, do Roque Santos e do Ian Santos também, dá para ajudar a realizar o seu sonho, né? O consórcio é muito bacana. Eu vou até olhar, você já fez consórcio já na sua vida, ô Genesco? Eu sou produto do crédito. Do crédito. Então, toda a minha vida foi construída no crédito. Né? O que acontece? Eu tenho consórcio no Banco Brasil, eu tenho consórcio no Bradesco. Então é isso aí, viu? Consórcio. O Genescão aqui tem consórcio. Então, olha aí, fica ligado, hein? Um empresário de sucesso tem que ter consórcio. Também agradecer a Conexão Estudo, que é uma empresa que ajuda o seu filho. Às vezes seu filho está com dificuldade de matemática, um reforço escolar nisso. Seu neto, né? Seus filhos já estão tudo grande hoje, né? Mas o seu neto, a minha filha, por exemplo, está fazendo lá, está gostando bastante. Ela tinha dificuldade de matemática e aí ela começou a fazer lá as aulas, já está adorando. Eu falo assim que difícil é quando você não sabe fazer. Quando você sabe, se torna fácil, né? Pode ser trabalhoso, mas se torna fácil. Então ela está desbravando, e é bom a gente incentivar também as pessoas, as nossas crianças a estudarem mais. E a gente sabe que o celular está roubando muito a inteligência das pessoas, de fazer das crianças, então é muito importante também. E também a nossa patrocinadora master aqui, a Érica Martins, que tem uma imobiliária show de bola aqui, que vende lotes, né, Érica? Isso, nosso maior foco são lotes. Em condomínios fechados, os novos bairros em lançamento em Lagoa Santa, e o mercado também, a gente está ajudando os clientes na aquisição de casas, apartamentos. Em breve vamos ter novidades. Aí, ó, que bacana. Eu vou perguntar para você, tem um ditado, Genesco? Eu vou falar, você vai completar, eu tenho certeza. Quem compra terra... Não erra. Mas eu vou ensinar uma coisa, a Érica, que é corretora, que meu pai me ensinou. Vamos lá. A luta de um corretor para receber uma comissão é muito difícil. E meu pai falava uma coisa: você nunca deixe de pagar um corretor que te trouxe um negócio, porque senão na hora que tiver um bom negócio,
ele não te traz. Isso mesmo. Isso é importantíssimo, né? A gente sabe que nesse mercado aprendido. Tem muita coisa, tem gente que vende aí, demora para pagar, enrola, né? A gente sabe disso, né, Érica? Às vezes isso é uma premissa da minha imobiliária, que se eu devo, eu pago. Então, às vezes a gente recebe parcelado, né, a comissão, mas aí quando eu recebo eu já deposito, porque o dinheiro não é meu. Então, nunca com a cabeça, com a mente tranquila. Isso é importantíssimo. Muito importante. Então, vamos lá. Lagoa Santa está no crescimento. Lagoa Santa é uma das cidades que mais cresce aqui no Vetor Norte. Então, precisou de lote, viu, Genê? Se tiver o lote, eu sei que você tem um pessoal que trabalha para você, mas às vezes a Érica tem umas exclusividades, viu? Pode procurar a Érica aqui e ela vai te atender. Eu tenho certeza que ela é a melhor qualidade, né? A Érica é uma das corretoras, né? Corretoras mais bem-sucedidos aqui de Lagoa Santa. Profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém. E pode responder, Genésio, com a pergunta dela, que é sobre o meio imobiliário, né? Não, o meio imobiliário eu acho muito importante. Você sabe que o mercado de construção também é um mercado importantíssimo, que ele fomenta muita coisa. Ele fomenta não é só o depósito, ele fomenta o transporte, ele fomenta o posto de gasolina, ele fomenta o borracheiro, ele fomenta a loja de pneu, ele fomenta a loja de parafuso, a loja de ferragem. E é um mercado que jamais pode ser esquecido. Nós podemos ficar tranquilos com uma gestão, com uma expansão, com a continuidade da expansão do mercado imobiliário? Como que vai ser isso? Ô, Érica, porque a gente está de olho no nosso ganha-pão, né? Ô, Érica, pensando. Eu vou te dar uma notícia. Eu aprovei mais de 20 empreendimentos imobiliários aqui. Vou citar alguns. Champanhe, foi eu que aprovei. Jardim Imperial, foi eu que aprovei. Conjunto Residencial Lagoa Santa, foi eu que aprovei. Auto Aeronautas, foi eu que aprovei. No Recanto também eu aprovei loteamento da Tratex, que eu não me lembro o nome, e assim por diante. Mas eu tenho uma coisa diferente. Não tem um empresário que pode falar que o Genesco pediu um caminhão de areia para aprovar um loteamento. Genesco, e esse é um grande receio também dos empreendedores, né, que a cidade vem no crescimento, como eu já vinha falado com você, de como vai ser essa gestão sua nessa questão de aprovação, de como se vai dar continuidade, se vai parar, se vai cessar, né? Os corretores ficam muito preocupados com isso. Eu sou legalista, tudo que for legal vai ser legal. E aquilo que eu falei anteriormente, não tem um empresário que pode falar que o Genesco Aparecido pediu um lote para aprovar um loteamento. Perfeito. E você tem quantos filhos, Genesco? Eu te perguntei, eu esqueci. Eu tenho um casal e tenho orgulho de 5 netos. 5 netos? Então você tem mais neto que filho. Então, os filhos foram mais espertos. Mas é mais gostoso, né? Agora, né? É um amor diferente, já não né? tem mais a responsabilidade de educar, essa responsabilidade fica para os pais. Não, mas a gente sente, e eu sempre acompanho. Na hora que eu vi ele falando referência a reforço de coisa, o meu neto está de castigo, porque ele, na realidade, não está prestando atenção na aula, porque ele foi para o 6º período. E há uma transformação que não pode conversar em sala de aula. E ele estava disperso. Sim. Então, ele está sem operar o telefone celular de castigo. Castigo, né? Esse aí é dureza, esse castigo. Esse aí, esse é forte. Ô, Genesco, e até falando disso, né, de uma das suas obras, você falou no começo, eu não anotei, mas acho que é de um distrito, né? Industrial. Foram 3? 3. 3 distritos. Tem um logo na entrada lá, não é isso? Tem não, Aparecido, leva o seu nome. Leva o nome do meu pai. O nome do seu pai. E tem o outro do lado onde tem a Marangoni, também do lado esquerdo. E tem o setor de embalagem, onde tem embalagem. Que acontece, que é logo seguinte aonde que tem a VMI hoje. VMI, sim.
A VMI também veio na minha época, a Clamper veio na minha época. Sim. Então, aquele ali é um distrito ou são 2 distritos? São 3. Ali são então, 3 distritos. São ali. 3 distritos. Ah, bacana. E aquele... Tem um que é bem próximo aqui, bem próximo da aeronáutica, não é isso? Eles todos dividem com a aeronáutica, ou seja, do lado direito, ou seja, do lado esquerdo. No trevo aeronáutico também tem um pedacinho de terra ali. Sim, bacana. E aí, falando um pouco mais dos seus filhos, você tem uma moça e um moço? Isso. E graças a Deus, todos os dois eu dei a condição de formar. Formaram? Formados. Inclusive o filho homem é formado em comércio exterior e está fazendo o curso de Direito também agora. Sim, eles não quiseram entrar na política? Fugiram? Essa era a minha pergunta. Desculpa. Essa era a minha pergunta. Sim, meu filho já foi vice-prefeito aqui. Ah, já foi? Já foi vereador. Uhum. Sua Todos, filha não? A filha não. A filha não se envolve. E o futuro? Eles pensam ainda em... Eu te contei uma história. Que quem entra não sai, né? Que eu entrei no gabinete do presidente Sarney. Eu, prefeito, meu pai deputado federal, meu tio governador, ele falou que a política só tinha uma porta. O meu filho vive a vida pública também aqui, tem muitas amizades, deixou uma relação muito boa pela sua passagem na Câmara e ele ajuda também na construção do dia a dia. Temos um primo que é deputado federal votado aqui, que o pai também foi deputado a vida toda votado aqui, foi governador que ajudou muito Lagoa Santa, muito. O deputado Alberto foi e governador, foi um homem muito importante na história de Lagoa Santa. Sim. Aquela praça Felipe Rodrigues, que tem na margem, foi dinheiro arranjado por ele através da Codemig. Sim. E a cidade está precisando até de prestar uma homenagem a ele. Legal. Um ponto crítico que a população questiona muito é saúde e o outro é transporte, né? O que você pensa para o transporte de Lagoa Santa? Tem que modernizar. Está ultrapassado e eu ando muito e escuto muito. Tem bairros que estão sem transporte escolar. Tem bairros que estão sem o transporte público. Isso não pode acontecer, tem que modernizar. O transporte tem que ter uma alternativa aqui em Lagoa Santa. E essa modernização, como seria? Porque a gente sabe que depende de várias coisas, de muita verba, e isso seria feito como? Não tem verba. Hoje, por exemplo, o que se usa? O ônibus elétrico. As cidades evoluídas estão evoluindo. O que acontece? O custo do transporte, eu acho que fica bem mais barato com o ônibus elétrico do que com o sistema de combustível atual. Você tem algum projeto para isso? Já olhou, já viu alguma cidade que tenha isso? E você queira sim. O Paraná Curitiba é das cidades mais evoluídas em transporte. Alguém citou Sorocaba também. Sorocaba também tem uma evolução muito grande no transporte. Mas aí, esse projeto é um projeto seu de melhorar, trazer modernidade para o transporte? Não, é um projeto público, ele não é meu. O gestor público, ele não é dono das coisas, ele apenas é o gestor daquele momento. Sim. Você está falando em negócio imobiliário, Érica, você já viu como é que hoje está todo mundo acabando com esses fios elétricos? Inclusive, isso é um assunto que me incomoda. Quando eu ando pelas ruas, pelo centro, as avenidas, e faz uma bagunça aquela fiação, né? Então, e fica isso feio. Nós temos que modernizar. O que eu estou te falando a governança é um todo. E outra parte que é crítica aqui, vocês que são do setor imobiliário, eu fui prefeito 3 vezes, nunca teve uma invasão. Nós deparamos há pouco tempo com invasão aqui em Lagoa Santa. Por quê? Você já atropelou e vai embora. Porque, na realidade, não tem modernidade na segurança pública. Isso tem que ter uma evolução também. Tem que ter câmaras, tem que ter um portal na entrada e na saída da cidade para ter um controle. Você já imaginou a cidade ser invadida por 14 ônibus?
todos com 50 pessoas invadindo propriedade particular dos outros. Isso é falta de governança. Não, perfeito. E a gente ia até falar desse assunto da invasão, já que você tocou nesse assunto. Essa invasão que teve em Lagoa Santa, para você foi falha do nosso governo aqui de Lagoa Santa? É lógico, com a cidade ser invadida por 14 ônibus e não ter um controle, que é quando ele ia ocupar propriedade particular, propriedade privada. Mas o que poderia ser feito? Vamos supor, se a cidade tinha que ter controle, tinha que ter um portal de entrada. Tinha que ter um controle. E você fala que esse controle já teria que ter sido feito já, de antes já, isso bem antes. Não, ele vem com o desenvolvimento. À medida que a cidade está tomando essa proporção que está tomando, ela tem que ter uma evolução. Eu citei para você, o hospital que eu deixei é do mesmo tamanho. Só que a cidade não é do mesmo tamanho. Perfeito. A APAI é do mesmo tamanho. Eu te falei que aqui tem 800 casos de autismo. O que acontece? Só damos conta de atender 100. O que acontece? Só está evoluindo por um lado a cidade, não vai evoluir para os outros lados. A vida é um ato de compensação. A vida não é um ato só de um movimento. O movimento imobiliário, qual que é a contrapartida que eles estão dando se está havendo crescimento? De repente, um empreendedor tem que dar um portal de transparência em vez de dar 1 quilômetro de asfalto. Sim. Qual que é mais importante naquele momento? O governante tem que saber o momento de decidir, né? Perfeito. Mas hoje a gente só tem uma entrada em Lagoa Santa. Não. Não? Ué. Oficial. Não, ué, você entra pela Serra de Cipó. O que acontece? Você entra pelo Aeronautas. Você entra pelo aeroporto. Você entra pela Lapinha. Sim. Mas esses outros trechos estão todos na terra ainda, né? Não. A ligação Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, eu deixei pronta. É tudo asfaltado, passando pela Lapinha. Então, essas outras entradas também teriam que ter portal, então. Não, põe um portal numa localidade que tenha o autocontrole de tudo. Porque tudo caminha para onde? Para o centro da cidade. Sim. Então você tem que ter o portal numa parte estratégica que tenha o controle. Talvez um portal só, um portal só talvez seja pouco. Mas, Genésio, assim, é uma coisa que a gente não esperava essa invasão, ninguém esperava. Se falava isso antes dessa invasão ou não? Agora que aconteceu, a gente vai ter que remediar para isso. Eu vou lembrar o vereador Ari Gonçalves. Enquanto uns dormem, outros acordam. E pensando nisso, precisa ter uma integração estadual. Porque esses ônibus, eles saíram de longe e percorreram estradas federais, estradas estaduais, para chegar até aqui. Quer dizer que o controle do que passa na sua casa é dos outros? Não é dos outros, mas eu acho que talvez se a gente pensar numa integração de informações, esses ônibus que vieram para cá, eles pararam, talvez eles não vieram direto para cá. Mas então eles pararam em alguns locais. Érica, te interrompendo, eles chegaram aqui. Eles chegaram, o ponto final foi aqui. Foi aqui, a invasão foi aqui. É porque é igual em alguns documentos, não tinha assim, integração, por exemplo, o RG, né? Não tinha integração de um local para outro, então os órgãos de expedição eram separados e agora estão começando a unificar. E essa parte de a gente ter o controle de quem passa na nossa porta, de quem está chegando na nossa casa, é excelente. Mas se a gente também tiver uma integração de informações da PM de uma maneira geral, né? Do que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o ladrão invade a sua casa, você pergunta de onde que ele vem? Não. É ladrão. Sim. E a mesma coisa aconteceu, que nós fomos atacados, a cidade sofreu o ataque.
Você Não acha, interessa de onde que veio. A cidade estava desprotegida para isso. então, você é totalmente contrário a esse movimento MST, Movimento Sem Terra. Sim, ué. O que acontece? O direito de propriedade é um direito sagrado, ele é constitucional. Sim. Isso é constitucional. Então agora eu vou fazer uma pergunta que foi uma pessoa que mandou pra gente na internet. Você se considera de direita ou de esquerda? Me considero do centro. Uhum. Eu sou uma pessoa do equilíbrio. Eu não gosto de extremos. Sim. Votei no Bolsonaro, votei no Zema, mas eu tenho uma admiração também muito grande pelo presidente Lula. É um homem com 77 anos que enfrentou as urnas. Sim. O homem, para enfrentar a urna, tem que ser um homem de muita personalidade. E você falou que em Lagoa Santa você viu, enxergou coisas boas também do Rogério. Já passando por Lula, você enxerga coisas boas no Lula? Da política, você enxerga coisas boas nele? Deixa eu te falar uma coisa. O Bolsonaro passou pelo governo, não implantou uma universidade federal. Uhum. O Lula agora já está implantando quantos cursos técnicos? A gente tem que dar a César o que é de César. Uhum. Você acha, por exemplo, que eu não sonho com um curso técnico em Lagoa Santa? Se eu tiver que bater na porta dele para pedir, eu não vou bater? Vou bater sim, ué. Uhum. O que acontece? Eu tenho que ter interesse público. Eu não tenho que ter interesse pessoal. E uma das coisas importantes que eu fiz como governante, eu dei o transporte público para levar os universitários todas as noites. Assim que eu implantei o transporte público em Lagoa Santa, a faculdade. A Marcela mesmo ontem veio de uma reunião de aniversário da avó dela, e que a tia dela, a Neide, não é, Marcela? A Isa, disse a ela: eu gosto muito do Genesco, porque eu me formei pela oportunidade que ele deu. Eu não tinha o dinheiro para pagar o ônibus e a faculdade. Ele me deu o ônibus e eu tive o dinheiro para pagar a faculdade. E isso que é governo, é o ato de favorecer aqueles que contribuem com a sua cidade. Sim. Eu tenho um orgulho, eu cheguei uma vez em Pirapora. O neto do Dr. Patrício, que é um grande advogado lá, que foi assessor da doutora Sandra aqui, me disse: eu formei por sua causa, Bacana. porque você me deu o ônibus. O doutor Wendel, que foi presidente da OAB, Uhum. a Maria José também, mãe dele, na época não tinha as posses que tem hoje ela já é inclusive falecida. O Wendel formou pelo transporte escolar de Lagoa Santa. Então o governo é isso, é o ato de servir, é o ato de favorecer as pessoas para o bem. Sim. Quanto que vale um jovem formado com a ajuda do município de Lagoa Santa disputando uma vaga no mundo? Não tem preço, não. É isso aí, o governar é isso. Sim, governar é mudar, transformar a vida das Para o pessoas. bem. Para o bem, para o bem. É isso mesmo. E Genesco, a cidade de Lagoa Santa, que teve um crescimento gigantesco, vamos pegar você, depois que você saiu da prefeitura, teve um crescimento gigantesco, a gente fala geográfico, de casas, né, de condomínios, e como você vê esse crescimento de Lagoa Santa? O que a gente pode usar isso ao nosso favor, né? Eu, por exemplo, minha infância foi em Lagoa Santa, eu morei ali no Jardim P, estudei no Colégio Tiradentes, e depois, meu pai sempre morou aqui em Lagoa Santa. Quando eu vim para cá para morar, eu assustei com o crescimento exponencial que está em Lagoa Santa, né? Hotel, supermercados, enfim, muitas empresas, né? A Farmácia Araújo, até mesmo a própria Lagoinha, né? Na Vila Maria já tem a Farmácia Araújo. Como é que você vê esse crescimento? Como que a gente pode, como que você vai governar para isso? Assim, não, vamos deixar, o crescimento vai continuar? Como que vai ser? Deixa eu te falar, o crescimento vai continuar, mas você também tem que dar oportunidade ao empresário local. Sim. Tem que arranjar uma forma de equilibrar, porque senão acaba com a galinha dos ovos de ouro.
E o pequeno comerciante daqui, ele fomenta também a economia. Perfeito. E a disputa hoje, às vezes, está muito desleal. Sim. A gente tem que arranjar uma forma de equilíbrio. E você já pensou nessa forma de equilibrar para os empresários? Não, eu sempre procurei favorecer o pequeno, o médio empresário, porque ele tem que ter um momento de oportunidade, ainda que seja, às vezes, muitas vezes, diversificando, porque essa parte de restaurante, de coisa, está tendo um crescimento também muito grande em Lagoa Santa. E esse pessoal tem que enxergar esse outro momento. E hoje você mora aqui em Lagoa Santa, Genisco? Moro. Mora? Moro. Tem propriedades aqui em Lagoa Santa? Não, eu moro no mesmo lugar há 60 e tantos anos. É lá no Campinho, onde a propriedade que foi do meu pai, para onde que eu vim criança. Você está falando que você veio para aqui e assustou? Quando eu descia para o Campinho, não tinha lotação, não. A gente descia a pé. Eu tinha que sair daqui e andar 7, 8 quilômetros para poder chegar na propriedade do meu pai. Porque não tinha lotação. Sim. Então, você nasceu em Lagoa Santa? Não, eu nasci em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte? No Hospital São José, em Belo Horizonte. Mas você nasceu lá e depois veio para cá? Eu vim para cá, meu pai comprou a propriedade para aqui, eu vim muito jovem. Eu e meus irmãos, todos. Mas hoje tem poucas pessoas que podem falar que moram lá, que nasceram em Lagoa Santa, né? Não tem maternidade. Uai, só teve praticamente o período que eu fui prefeito, que eu instalei o hospital e instalei a maternidade. Mas nós vamos voltar logo, a gente já está com esse projeto, já está escutando, tem muita gente querendo ajudar e sabe da importância disso. Perfeito. Agora vamos para a área digital, no marketing digital, é a área que eu gosto, que eu domino. A gente vê um crescimento muito grande nas redes sociais, né? Todos os políticos estão usando muito as redes sociais para fazer política, para falar para o bem, como também usam para o mal, né? Tem muita coisa feita para o mal também no digital. É normal, né, Vinícius? Infelizmente, isso aí é do ser humano. Como você vê essa evolução? Comecei a acompanhar, depois que a gente fez esse projeto, comecei a te acompanhar nas redes sociais e você está se adaptando? Como é que está sendo a adaptação ao mundo digital? Não, eu estou participando muito. O que acontece, como eu disse, eu gosto muito de aprender e gosto muito de escutar, porque meu pai me disse uma coisa: com os mais velhos você aprende mais, porque eles já viveram mais. Sim. Então a gente está evoluindo, escutando os outros. E caso você seja eleito, né, para a prefeitura, você vai usar bastante as redes sociais, vai estar hoje eu vejo que você é bem presente, mas vai estar usando as redes sociais para estar mostrando, né, o seu dia a dia, o seu cotidiano. A gente vê que você visita muitos lugares, vai em padarias, né, toma café, abraça o povo. E isso é um questionamento até próprio meu também e de algumas pessoas. O político só aparece na hora da campanha. Isso vai ser uma coisa rotineira sua? Logicamente você vai ter uma agenda muito mais cheia que hoje você tem. Mas você vai fazer isso ainda? Vai continuar sendo... Sim, eu inclusive quando prefeito eu tinha o costume de visitar muito a garagem da prefeitura. E tem uma convivência muito forte com os funcionários, que é uma convivência de relacionamento pessoal. Sim. Eu participo muito, gosto muito de visitar a escola, gosto muito das diretoras. Minha mãe era professora, minha avó era professora. Então, eu gosto muito de participar da vida ativa da prefeitura também, convivendo com as pessoas. Então, a gente pode esperar, se Genesco ganhar a eleição, o Genesco não vai sumir não vai ficar um prefeito de gabinete. Não, e com uma coisa, o gabinete do Genesco também é um gabinete aberto. Todo mundo sempre teve acesso. Eu nunca fui homem de ficar no sexto andar, não. E como você vê essa, agora saindo um pouco de Lagoa Santa, mas de uma forma global, a política, essa polarização, né? A gente teve uma eleição em 2022 que foi muito polarizada e muito provável que 2026, nessa eleição, a próxima eleição presidencial, vai ser mais ainda polarizado. Como você vê, qual é a sua ótica disso tudo? Você viveu uma época
que não era tão brigado, não era tão polarizado, que foi na época lá de Sarney, Itamar Franco, Collor, né, Fernando Henrique, até o próprio Lula, quando ganhou, também não era tão polarizado. Hoje era uma política menos quente, e agora polarizou e virou extremismo. Como você vê isso? Eu vou te contar uma coisa, eu conheço a experiência da política de PSD e UDN, que era muito mais radical do que é hoje. Sério? Sério, política no passado era coisa do companheiro não visitar a casa do outro. O que acontece? O DN, eu tenho uns companheiros em Açucena, o Edir Moraes, que falava, o povo come aqui e vota ali, ó. Então, a política sempre existiu isso. O que eu acho que o Brasil vai passar por novas lideranças. Eu tenho uma reflexão com relação ao respeito, né? Ele é o presidente da República, e eu aprendi uma vez, eu estudava nos Estados Unidos, no Colorado, na cidade de Mancos, e o presidente Nixon estava para ser cassado. E eu peguei e me dirigi à minha mãe americana, que na realidade estava me educando naquele momento. Falei, o Nixon, ela falou, the presidente Nixon. Então a gente sempre tem que respeitar. Então o presidente Lula tem uma idade que não é uma idade a favor dele, né? E o presidente Bolsonaro está com um problema de uma condenação. Sim. Então o Brasil vai ter que passar por novas lideranças. A gente tem que refletir isso. O que acontece? O governador de São Paulo é uma liderança e está parecendo ser um gestor muito importante, mas politicamente ele não vai largar o governo de São Paulo, que é um outro país também, para poder se aventurar a disputar uma presidência da República. Então, eu espero que o Brasil vai ter um novo momento com novos líderes daqui para frente. Vai ter uma renovação. Você acredita nisso? Às vezes até é gente que já está dentro da própria política, mas que vai assumir uma liderança. Sim. E aí uma outra pergunta que foi aqui, por que Genesco? Por que eu votaria no Genesco? Bom, isso aí quem decide é o povo. A gente não pode mas Genesco é um homem que tem serviços prestados e que quer prestar mais serviços à população de Lagoa Santa. Hoje você é um pré-candidato à prefeitura, né? Sim, sou pré-candidato. E depois, quando você vai ser candidato? Após as convenções. E as convenções são quando? Começa em julho. E vai até agosto. Qual que é o seu partido, Genesco? Eu sou do MDB, mas tenho aliança com outros partidos, com o PP, com Avante, com o PRTB. Somos uma aliança de 6 partidos. 6 partidos, né? E agora uma coisa muito importante, e não adianta também você ter só um prefeito, você tem que ter uma Câmara de Vereadores que possam ajudar a governar a cidade, né? Hoje esse pleito de 2020, 2024, ele foi muito a favor da prefeitura. Você tem essa expectativa também, se eleito, ter uma Câmara de Vereadores que te ajude a governar? Porque não adianta, sim, né? Sim. Lagoa Santa é uma cidade harmônica e o corpo de vereadores que está com a gente são pessoas capacitadas de servir ao povo e que eu tenho a certeza que o povo saberá escolher uma Câmara à altura da cidade de Lagoa Santa. Ô Genesco, e a Lagoa Santa não tem tempo de televisão, né? Não tem televisão. Hoje, acho que é o único canal oficial de Lagoa Santa é a rádio. Tem outros canais, que são canais particulares, mas hoje a política, para me conhecer um pouco mais Genesco, para me saber da pré-campanha do Genesco e o que o Genesco fez, o que o Genesco vai fazer, por onde que eu vou acompanhar isso? Seria só pelas suas redes sociais? Você tem algum canal, algum WhatsApp, algum fala com o Genesco? Como... Não, a gente tem as redes sociais e no calor da campanha vem jornais, vem também outros tipos de comunicações, né? Vem as próprias manifestações partidárias,
tem as reuniões, Tem um podcast, né? Tem o podcast, tem os comícios, que é uma coisa muito importante e de muito calor humano. Sim, que vai começar mais pro final, né? Parece que é 45 dias antes da data da eleição, que parece que é 6 de outubro. Sim. E é importante. Ô, Érica, você já está votando aqui em Lagoa Santa, Érica? E olha a pergunta. Fala aí, Janice. Vamos ver, Janice. Eu já fiz. Eu não, acho que ela não tem coragem de falar que não está votando, não. É possível, né? Tem que falar a verdade, não pode mentir. Né? Eu já agendei 3 vezes no cartório eleitoral esse mês. E aí, por compromissos, não consegui. Mas eu não vou perder essa oportunidade de transferir. Eu não tinha essa visão de que, igual o Fábio falou, né, que tudo é política. O senhor também falou sobre isso, né? Todo o nosso trabalho, nosso dia a dia, tudo vida é política. E eu fui criada para não me envolver com política, para não querer saber de política, para não confiar em políticos. Então, com tudo isso, a gente vai criando vários bloqueios. Por esse motivo, desde 2016 que eu moro em Lagoa Santa e não transferi o meu voto para cá. Mas com o trabalho que eu tenho feito na imobiliária, conversando muito com as pessoas me cobrando às vezes coisas que eu não tenho responsabilidade, né? Por conta de eu estar no mercado imobiliário. E aí eu falo para ela, gente, vocês vão lá na prefeitura, está chegando a eleição, então vamos votar. E essa é a minha ideia. Eu tenho conversado com pessoas para que, como a gente vive aqui, a gente gosta da cidade, a gente começar a incentivar as pessoas a ajudar nas decisões. E a primeira decisão é o voto. Escolher quem é que a gente quer que represente, que nos represente no governo, né? Então, eu até, quando eu for, eu tenho isso na mente. Eu vou registrar o momento, porque para incentivar as pessoas, tem muita gente que não vota em Lagoa Santa. Tem muito isso, né, Janice? Hoje a gente vê pessoas que moram em Lagoa Santa há muitos anos. E agora, por preguiça, enfim... Por não querer se envolver, tipo assim, o meu voto vai ser mais um, não vai fazer diferença. O meu voto não vai fazer diferença. E, na verdade, a gente não pode pensar assim, né? Mas seu voto é igual ao meu. Então, é um voto que tem o mesmo valor. E o voto é uma coisa muito importante. E se eu não voto, eu não posso reclamar do que está acontecendo depois, porque eu não participei dessa, eu não briguei para eu me excluí. Não pode, a gente não pode ser excluído. Eu me eximi da responsabilidade de escolher os representantes. Então isso é muito importante, né, Janice? A gente ter essa consciência de votar. E a gente tem também muita gente que vota em branco, né? Que se abstém. Bom, esse é um direito de manifestar, sim, né? Que acontece, é uma coisa difícil, que há esse problema de educação nosso, que ela falou que foi educada assim, né, para poder não votar. E isso é uma coisa errada. A gente tem que ter o direito de votar, de participar, de acertar e de errar. Isso é muito importante. Ô, Janice, essa caminhada sua, você tem familiares na política, mas tirando seus familiares, hoje qual seria uma referência para você na política? Quem que você se espelha, ou quem que você falou, não, esse cara foi um político bacana, é um político que eu quero ter referência com ele? Bom, eu graças a Deus, assim, dentro da convivência política, eu tive uma convivência muito importante. E eu vi na vida gestos de homens públicos. O meu tio foi ministro do presidente Sarney. Quando o avião do presidente Sarney foi levá-lo a São Luís do Maranhão, eu vi ele entrar no avião com o presidente Sarney, levar o presidente Sarney a São Luís e retornar a Brasília. E vi um outro gesto. Meu tio foi chefe da Casa Civil do presidente Jânio Quadros. O dia que minha avó morreu em Conceição do Mato Dentro,
o presidente Jânio Quadros desceu lá de avião numa cadeira de roda. Então, eu tenho uma referência de lealdade de homens que têm espírito público. Sim. Então, para você, Sarney seria uma inspiração hoje? Sarney é um homem muito culto, muito preparado e um homem de um temperamento muito bom de se conviver. Inclusive, foi meu padrinho de casamento. Sarney? Olha, que bacana, não sabia disso não, ué. Então o Sarney foi seu padrinho de casamento. De casamento. Ah, e saiu, para você ver, saiu de Brasília e veio em Belo Horizonte. E outro gesto também, o meu pai foi deputado federal, era ligado ao Itamar. Sim. O dia que o meu pai morreu, foi enterrado no Parque da Colina, o presidente Itamar Franco saiu de Juiz de Fora e veio participar do enterro do meu pai. Então, são coisas que a gente... Fica marcado, né, gente? Marcado. Fica marcado. E hoje você falou que você tem uma convivência com o Zema? Eu tenho convivência boa, convivência inclusive de passado, né? Uhum. De coisa lógica que ele está num patamar hoje diferente do que foi alguns anos atrás, quando tinha convivência em Araxá. Mas já comprei até carroça na mão dele, porque ele tinha uma fábrica de carroça lá em Araxá. E essa amizade, você acha que pode trazer bons frutos para Lagoa Santa? Eu acho que sim, acontece. A gente, graças a Deus, tem uma credibilidade pública muito grande, muito coisa, apesar que vai ser um período de convivência muito pequena, né? Porque ele vai sair em 2016, ele vai sair e, se Deus quiser, a gente está chegando. Sim. Mas Minas vai ter um novo governo bom, se Deus quiser. Minas tem um time muito bom de políticos. Janesco, nas suas andanças aí por Lagoa Santa, você acabou de falar que você mora em Lagoa Santa, né? Você é um morador aqui de Lagoa Santa. Sua família está aqui também? Os seus filhos ou não? Não, os filhos já estão em Belo Horizonte, já estão em outro mercado de trabalho, em outra necessidade da vida, porque já tem os filhos encaminhando para poder daqui uns dias ir para a universidade. E por Sim. falar nisso, Lagoa Santa já está merecendo ter um polo universitário. Um polo universitário, né? Porque eu deixei a implantação aqui da Unipac, que é uma faculdade Presidente Antônio Carlos, que é muito importante, tem curso de medicina, tem curso de direito, e esse pessoal também deixou que isso se perdesse no tempo. Sim. Lagoa Santa está precisando de ter faculdade. Mas uma coisa que a gente observa é o ensino médio, ensino fundamental muito fraco, né? E às vezes os jovens chegam no momento de faculdade sem uma preparação. E o que você pensa para essas escolaridades? Eu não posso reclamar do ensino de Lagoa Santa. Eu tenho que fazer justiça, porque com quem que eu convivi, as professoras, diretoras, secretárias de educação, eram pessoas muito dedicadas, e eu fiz referência para você que a gente levava os estudantes à noite às faculdades para eles participarem, o município participando com o transporte escolar. Então, houve um incentivo do município, e esses estudantes conseguiram entrar nessas faculdades, foi pela base da educação de Lagoa Santa. Isso eu tenho que fazer uma referência. E estou vendo hoje aqui muita escola privada também já chegando ao município, entrando e criando uma disputa. Mas eu tenho que preservar e dedicar muito ao ensino público. Porque tem uma disparidade muito grande entre o ensino público e o ensino privado, né? Às vezes o capital é selvagem, né? Mas a gente tem que preservar, porque eu, por exemplo, estudei em grupo escolar.
Eu também estudei escola pública. Então a gente... Numa época onde o professor tinha um pouquinho mais de autoridade, podia cobrar, né, mais, para que a gente pudesse estudar e se dedicar e passar de ano, que a gente falava, né, passar de ano, tirar notas boas, e tinha aquele receio da escola. Então era uma época que os pais também falavam, né, respeita o professor era uma autoridade forte, que hoje em dia isso não está assim tanto como era antigamente, né? Mas eu acho que não, eu acho que tem professores ainda que são professores. E o que precisa de melhorar é a remuneração deles, né? A gente tem que dar um incentivo, né? Ô Genesco, um dia eu peguei um Uber e eu estava caminhando, andando com ele, né, para ir para um lugar, e ele falou assim, não, eu gosto de Lagoa Santa, né, eu vejo que Lagoa Santa tá em crescimento, mas a cidade, ele citou a cidade dele, que é a cidade grande, assim, ela não consegue ter essa mesma gestão que Lagoa Santa está tendo. O que eu quero te dizer é o seguinte, lógico que a gente vai cobrar muito de Lagoa Santa, vai ter que cobrar, porque tem coisas que tem que melhorar, e é bem provável, se você for eleito, vai ter críticas ao seu governo, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, e de onde que você vai partir para começar a melhorar o que as pessoas, né, tem pessoas aqui nas redes sociais também questionando, da melhoria. De onde você vai começar? Eu vou começar, como meu 1º de janeiro, eu sendo eleito, eu vou melhorar o transporte público, vou começar uma licitação, enfim. Qual que é o seu pensamento? Tem que melhorar o todo. Nós aqui discutimos a parte de saúde que está precária, a parte do transporte que está precária. A gente tem que ir em busca de solução para isso. E governar é aceitar o desafio. Sim. E essa governança, eu falo como leigo, você tem que buscar isso também em emendas parlamentares. Qual que é uma gestão? Como que é feita essa gestão para ajudar no todo? Bom, o governo é um todo. Ele não é um ato isolado, né? E eu sou muito correto nas minhas decisões políticas. Eu estou vendo aqui em Lagoa Santa hoje, tem 10 deputados votados aqui. É sinal que a cidade não tem liderança. Sim. Porque o que acontece? Que comprometimento que um deputado tem se ele vai ali e recebe migalhas de voto? Ele não recebe uma base concentrada de voto e de compromisso público. Eu não faço compromisso com 5, 10 deputados. E eu tenho... Isso é uma coisa que eu aprendi, que acontece... tanto meu pai quanto os meus tios eram homens públicos, eram homens de compromisso de coisas públicas. E eu sonho com isso, com compromisso público. E Genesco, a gente vai começar a funilar a campanha, a gente sabe que a campanha, todo mundo usa as suas armas, as armas que tem para ganhar, é uma guerra mesmo, a gente sabe disso. Mas a maioria das pessoas, eu como eleitor, a Érica também, acredito que você também como a Érica vai ser, ela não tem direito não. Puxar a orelha dela. Mas, Genesco, como a gente pode analisar uma campanha sem ataques, uma campanha que seria, acho que seria a campanha dos sonhos, uma campanha de discussões de o que melhorar para a cidade, o que fazer para melhorar, em vez de discussões, você não fez isso, você não fez aquilo, como foi o Lula e Bolsonaro? Bom, eu sou político de política pública, tanto é que aqui tem o fórum, foi política pública minha, tem o hospital, política pública, tem 2 estações de tratamento de esgoto, política pública, tem a biblioteca, política pública, tem as vias públicas que eu deixei, como exemplo a Avenida João Daia, que está aqui do seu lado, coisa pública, tem os 3 distritos industriais, política pública,
todo o patrimônio que a prefeitura tem, essa escola Clodomira, que é aqui embaixo, pertinho de vocês, foi patrimônio público que eu comprei. A creche lá do Santos Dumont, que acontece 5 mil metros que eu comprei para a implantação da creche. Então, eu tenho que conversar sobre coisa pública. Sim. A minha relação com o governo vai ser de coisa pública. E, não, a questão que eu falei, Genesco, é a questão da campanha, da sua, e a gente hoje tem um cenário que vai vir o bem provável que o Breno Salomão é um pré-candidato a prefeito, e hoje nas pesquisas aparecem vocês dois, né, na disputa da pré-candidatura à prefeitura. A gente pode esperar uma campanha limpa, uma campanha justa suas, ou nós vamos ver uma guerra mesmo, igual Lula e Bolsonaro? Essa foi a pergunta. Não, a campanha vai ser do mais alto nível, e está sendo. Está sendo uma campanha da inteligência. Só que aquilo que eu falei com vocês, eu aprovei os loteamentos, ninguém pode falar que eu pedi um lote a um empresário. Sim. Eu sou um homem diferenciado com relação à coisa pública. Sim, mas você está falando isso porque você sabe disso? Tem alguma coisa? Por que você está falando essa afirmação? Eu não vejo falar bem desse tipo de comportamento hoje aqui na política imobiliária, não. Ah, sim. Ô Genesco, nós estamos quase no finalzinho, né? Vamos aproveitar mais um pouco, viu, Érico? Aproveitar o Genesco que já está quase acabando. E passa rápido, Genesco. Já tem quase 1h30 que nós já estamos aqui papeando. Uma conversa muito boa. E pensa mais uma pergunta, a última pergunta aí já, para você soltar para ele aí já. Ô Genesco, e aí essa questão que eu te falei até na Câmara dos Vereadores, você acredita que haverá uma renovação da Câmara dos Vereadores? Acredito que sim, porque são duas correntes políticas diferentes e não pode ter uma convivência de 13 vereadores com a governabilidade. Eu convivi com uma Câmara que tinha 2 dentistas, 2 médicos. Então, na realidade, eu acho que vai vir um novo momento na política. Aqui em Lagoa Santa, então, você acredita numa renovação muito forte da Câmara? Da Câmara dos Vereadores. E os seus projetos, quem quiser conhecer seus projetos, suas propostas de pré-candidato, tem pelas redes sociais, você já tem? Não, na hora que você registra, você tem que fazer um plano de governo e você registra ele no TRE. Ele está no TRE. Ele será registrado, né? No momento, ainda não, porque nós ainda não somos candidatos. Nós somos pré-candidatos. Então aí assim que fizer. Então hoje a gente só pode falar, né? Por enquanto não tem nada escrito, mas assim que puder você já vai estar tudo escrito para as pessoas estar conhecendo. E vou deixar um espaço para você, Genesco, porque como a gente fala, você conhece, você sabe que está tendo muitas pessoas de Belo Horizonte que vieram morar aqui por causa da pandemia, né? Teve o boom da pandemia que cresceu muita gente, veio muita gente para cá, de Belo Horizonte, de outras cidades. E realmente Lagoa Santa é uma cidade maravilhosa para se morar, para se viver, muito gostosa. E para você falar um pouco, como eu vim de Belo Horizonte, né? Eu morei minha infância, mas eu vim de Belo Horizonte para cá, para as pessoas te conhecerem, para saber quem é o Genesco mesmo, você dar aí fazer seu pitch que a gente fala no marketing, fazer seu pitch final, para a gente despedir aqui dessa conversa maravilhosa. O Genesco é o Genesco de sempre, é o Genesco que não muda, né? Que tem a convivência, que tem a relação humana com as pessoas. E eu tenho muito referência das coisas. Você está falando uma coisa, esses dias eu fui ao cemitério, sim, despedir de um amigo. E tinha uma senhora no telefone, na hora que eu passei, eu dei bom dia. E ela estava falando com a filha, e ela não respondeu. Aí eu fui, teve um enterro, eu saí, ela estava no mesmo ponto de ônibus me esperando. Você está se lembrando de mim, Genesco? Eu falei, estou lembrando, a senhora ainda mora no Morro do Cruzeiro? Moro. Eu sou a mãe do Arthur.
nós queremos te apoiar. O Arthur, o que é? É um menino que nas minhas andanças eu detectei na casa dele, no Morro do Cruzeiro, pessoal de baixa renda, uma vontade dele de estudar e ele precisava de ir para pai. E até então não tinha o transporte escolar. Eu que implantei e eu mandava buscar o Arthur todo dia para estudar na PAI. Então, na vida pública, a gente colhe aquilo que a gente planta. E eu senti isso esse dia. E ela talvez achasse que eu tivesse esquecido. E eu não esqueci do Arthur, porque eu me lembro dele numa cama, com vontade de estudar. E a Kombi todo dia ia buscar ele, levava e trazia. Ele hoje já é falecido. Ah, o Arthur faleceu? Faleceu. Mas ficou a lembrança, a história daquilo que é a vida pública, que é a vida de servir. Bacana. Érica? Só para complementar aqui na minha cabeça com relação ao turismo e ao esporte em Lagoa Santa, o que você pensa do que tem acontecido e o futuro de competições aqui na cidade? Érica, nós temos também que preocupar com o esporte de baixa renda. Todos os campos de futebol que tem em Lagoa Santa teve intervenção do meu governo, começando da Lagoinha de Fora, descendo para o campo do Santa Cruz, por Estrela do Vale, no São Geraldo, por Fluminense, na Várzea, o campo do Lagoa, aqui no centro, o Santos Dumont, o Aeronautas, o Campinho, o Sangradouro e o Campo da Lapinha. Então, a gente precisa de pensar no esporte também de baixa renda. Temos que aproveitar as quadras que foram feitas e que estão perdidas no tempo, sem fazer um campeonato. Faça um campeonato de inverno, coisa para poder criar uma motivação. Esse ginásio poliesportivo, quando eu fui prefeito, ele tinha uso. Eles estão fazendo a propaganda de uma coisa, eles estão reformando o ginásio, não existe inovação. As formaturas de escolas eram feitas dentro daquele ginásio poliesportivo. O Fagundes chegou a tomar posse, que aquele ginásio foi ele que construiu, não fui eu. Ele chegou a tomar posse como prefeito dentro daquele ginásio. Então era uma coisa de multiuso. E isso ficou parado 12 anos, 14 anos. É uma coisa triste isso. Verdade. Isso é muito bom, verdade. Agora, responda somente sim ou não. A população quer saber. Lagoa Santa vai continuar sendo a cidade das rotatórias? Você vai continuar fazendo? Não. Eu quero uma coisa mais moderna. Eu quero uma coisa mais moderna e não é só de rotatória, não. Você esqueceu dos quebra-mola. Quebra-mola. É rotatória e quebra-mola. Porque a gente vai andando, porque quando os quebra-mola não estão, coisa, e a gente acaba tomando um solavaco. E de manhã não tem quebra-mola, passa à tarde, tem os três. É isso aí. Temos que modernizar. Porque, de uma certa maneira, as pessoas reclamam, mas o trânsito, às vezes, precisa de alguma forma para organizar o trânsito. E a conduta dos automóveis para que tenha uma segurança, porque tem acontecido muitos acidentes na Lagoa Santa. Antes de você duplicar uma via, faça um estudo. Porque a inconsequência da gestão é justamente isso. Você cria uma via de pista dupla e depois você mete um quebra-mola, tem alguma coisa errada. Isso é falta de gestão, falta de planejamento. Olha o que é Curitiba. Vou precisar ir para Curitiba, conhecer Curitiba, né? Referência. É uma referência. Vale a pena. É uma referência bacana. Ô Genesco, muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Obrigado a vocês pela convivência dessa 1h30 e
ficou a dívida da Érica de transferir o Transferir, nós vamos cobrar, viu, Genês? Vamos Tá. fazer um videozinho dela lá no fórum. Vou fazer a cobertura. Te desejo sorte, né? Que Deus possa te abençoar nesse novo desafio, né? Mais um desafio para a prefeitura. E que seja a gente como eleitor, né? Que seja uma campanha justa, sem bateção, sem brigação. Eu acho que vocês, né, tanto o governo atual como vocês têm muitas coisas que podem ser discutidas e ser uma discussão no alto escalão, sem baixaria, sem nada, que acho que é isso que o povo quer. Ele quer uma eleição limpa, uma eleição bacana, uma eleição que vocês podem discutir opiniões, vocês vão divergir, que é natural, mas a gente quer isso. Tá bom? Eu estou sentindo que o povo está querendo Lagoa Santa para todos. É isso, então, muito obrigado, viu, Genês? Que a porta estará sempre aberta aqui para vocês na rádio, a Voz de Lagoa Santa, no nosso podcast. A gente vai ficar à disposição para vocês aqui. Sucesso, obrigado, viu, Marcela? Desde do primeiro contato aí, foi sempre solícita para a gente. E é isso aí, a gente está aqui para informar, né, ser imparcial, mostrar cada um o que o candidato tem para apresentar, o pré-candidato tem para apresentar. Então a gente fica disponível, muito obrigado, foi um prazer te conhecer, Genisco, e toda sorte do mundo aí para você. Obrigado. Também foi um prazer. Serviço prestado lá no seu bairro, viu? O Jardim IP. Jardim IP, né? Eu tenho iluminação, eu tenho calçamento, Coisa lá boa. urbanização lá. Isso E é tem muito uma bom. coisa que eu gosto muito lá, que vocês falaram em tudo, em juventude, e se esqueceram. Lá tem o Clube da Terceira Idade, que foi implantado no meu governo. Olha que bacana. Eu hein? penso nos mais velhos também. também. Né? Muito obrigada, foi um prazer conhecê-lo. Muito Obrigada. obrigada, Fábio, pela oportunidade. Valeu, Genisco. Semana que vem, terça-feira, véspera de feriado, nós vamos estar entrevistando Rogério Avelar. Hoje vai ser o nosso candidato, o nosso convidado aqui do Podlítica, o segundo candidato. Você quer deixar alguma pergunta para o Rogério aqui? A gente faz. Não, eu quero desejar a ele boa sorte na entrevista. Obrigado, Genisco. Um grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigado, povo de Lagoa Santa. Terça-feira, dia 30, às 18h30, vamos estar aqui com Rogério Avelar, prefeito de Lagoa Santa. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus!